livramento. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Salmo de número 127, por gentileza. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 3. Salmo 127, versículos de 1 a 3. Se tiver alguém próximo a você sem a Bíblia, compartilha com ele o texto, por gentileza. Salmo de número 127, é um salmo de família, versículos de 1 a 3. Quem achou, diga amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo de número 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Minha palavra de hoje à noite é simples e direta, curta e grossa, mas a minha palavra com você hoje à noite é: que herança você vai deixar para os seus filhos? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor novamente. Deus, pedimos graça sobre a tua palavra, pedimos que nessa hora não haja absolutamente nenhum impedimento àquilo que o Senhor quer falar, e que o Senhor encontre o nosso coração sedento, desejoso de estar contigo e de ouvir a tua palavra, e do Senhor, ó Pai amado, sermos ensinados e praticarmos. Jesus disse bem: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então nos ajuda a desembocar na vida aquilo que o Senhor plantar na mente e no nosso coração nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus, amém, Senhor. Antes de começarmos, só queria agradecer a todos os pais pelo sempre aquele empenho abençoado que nós pedimos no mês de janeiro. O Ministério Infantil, o Mimo, tira o seu merecido recesso no mês de janeiro. Então, sempre naquele empenho nosso de estarmos com os nossos pequeninos, não é fácil. Eu tenho 2 pequenos, eu sei como é, mas na medida do possível, muitíssimo obrigado. O Mimo retorna às suas atividades no primeiro domingo de fevereiro, e os pais digam glória a Deus. Vamos, irmão, glória a Deus, não é pecado não, é bênção. E, bom, a gente fala mais sobre isso. Nós vamos falar sobre uma movimentação nos ministérios esse ano. Louvado seja Deus. Irmãos, 2018 na Memorial é o ano da... A uma só voz, é o ano da família. 2018 na Memorial é o ano da família. Então, principalmente nesse começo de ano, você vai nos ouvir falar bastante sobre família. Depois a gente vai passar um pouco mais as coisas, mas nós estamos na terça da família, estamos ministrando. Nossa ideia neste começo de ano é municiar você com a palavra de Deus, para que a sua família seja tudo aquilo que Deus planejou para ela. E família, meus irmãos, é um tema importantíssimo na palavra de Deus, para não dizer central, mas família desses assuntos de altíssima relevância na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, Gênesis, a história da humanidade, a primeira conclusão a qual Deus chega, Deus olha para o homem e conclui o óbvio que todo homem sabe. Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então a história da humanidade começa com a história de um casamento, quando Deus cria Eva para Adão. É um casamento que acontece. As últimas páginas, ou os últimos versículos do Antigo Testamento falam sobre família. Fala sobre um Deus que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O primeiro milagre de Jesus, que Jesus fez, foi num casamento em Caná da Galileia. Jesus operou um milagre num casamento. As últimas páginas da Bíblia, lá em Apocalipse, você vai ver que o que está descrito ali é a cena de um casamento, que a gente chama de as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é casamento, irmão. É o encontro do noivo com a sua noiva. Cristo, que é noivo, virá buscar a sua igreja. A sua noiva é preparada, ataviada, e com ele estaremos nas alturas para sempre. Amém, irmãos? Então, se você olhar a Bíblia com calma, você vai ver que família é tema central. Quando Deus resolve apertar o botão de reset da humanidade, quando Deus resolve falar: cara, eu preciso começar isso aqui de novo, Deus opera uma obra gigantesca na humanidade, através de Noé e a sua família. É a partir de uma família que Deus recomeça o projeto. Quando Deus vai começar a caminhar com o homem em intimidade e começar a colocar no coração do homem a semente do Cristo que viria, Ele chama Abraão e diz a Abraão assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus é um Deus de família. Amém, irmãos? Família, o projeto de Deus, o que Deus tem a fazer, seja em qualquer lugar, Ele faz a partir de famílias.
Então, e eu não preciso dizer para você hoje à noite o quão importante família é para cada um de nós, seja a sua família uma família convencional no sentido de que tem todas as suas estruturas certinho, bisavô, avô, pai, mãe, ou se você é só filho de mãe, ou só filho de pai, tem irmão, não tem irmão, mas a gente sabe que família para nós é importante, e eu concluo que família é tão importante para nós porque ao longo dos anos eu tenho visto que a família é a fonte das nossas maiores alegrias, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Cara, aqueles momentos especiais da vida geralmente estão interligados a momentos familiares. A conclusão de um curso que meu filho, um casamento, um nascimento. E a família também, por ser tão importante, muitas vezes é a fonte das nossas maiores tristezas. Sim ou não, irmãos? As nossas decepções, as coisas que nos entristecem também estão muitas vezes ligadas à família. E a família se desenvolve em várias esferas de relacionamento. A gente tem o relacionamento entre cunhados, relacionamento entre primos, a gente tem a sobrevivência do relacionamento entre sogra e genro, e noras, e são todos esses aspectos de quando duas famílias se unem, que eram estranhos e agora são parentes. Mas de todos os relacionamentos que permeiam a família, para mim 2 relacionamentos são fundamentais. Esses 2 precisam estar bem, porque se esses 2 estiverem bem, o resto caminha. Quais são as 2 vias de relacionamento que precisam estar boas na família? Primeiro, entre o marido e a esposa. Então, se você está do lado do seu marido, do lado da sua esposa, pode falar para ele assim nesse momento, nós só vamos fazer isso agora. Se ele diz assim, mozão, nós temos que estar bem. Pode falar aí, certo? Se não é mozão, se é patroa, né, qualquer coisa, nós temos que estar bem. Certo, irmãos? Nós temos que estar bem, marido e mulher. E o outro relacionamento que precisa estar bem, que merece todo o cuidado, toda a atenção do mundo, é o relacionamento entre pais e filhos, ou filhos e pais. Hoje eu não vou falar sobre filhos e pais, eu vou falar sobre pais e filhos. Em outra oportunidade, quem sabe, se Jesus não voltar, a gente fala um pouquinho sobre filhos, mas hoje eu vou falar aos pais. Então, o relacionamento entre homem e mulher precisa estar adequado, e o relacionamento entre pais e filhos precisa estar no lugar. Quando a gente olha para a Bíblia, e o versículo número 3 do Salmo 127 que eu li, a Bíblia vai falar uma coisa sobre os nossos filhos. Ela vai dizer assim: herança do Senhor são os filhos. O que os filhos são, irmãos? Isso. Por mais que você esteja passando aquele momento que você fala, será? Só pela fé, pastor, não é? Por mais que você esteja naquele momento assim, eu já contei isso aqui, né? Quando a gente tem um filho pequeno, dá vontade de comer o menino, sim ou não, irmãos? Sabe quando você tem aquele moleque pequenininho assim, que você pega assim, e o moleque dá vontade de comer ele, você não teve isso já? Dá vontade de... Então dizem que quando o filho é pequeno, a gente tem vontade de comer ele, aí quando ele cresce e vira adolescente, a gente fala, gente, por que eu não comi? Por que eu não comi ele? Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então nós podemos ler esse versículo de 2 formas. Nós podemos ler que os filhos vão ser herdados pelo Senhor, que os filhos são herança do Senhor, entendeu? É o que eu vou entregar para o Senhor. Ou a gente pode ler o que eu penso ser a interpretação correta desse texto, que os filhos são a herança do Senhor. O que os pais herdam de Deus? Os pais herdam de Deus os seus filhos. É por isso que no Antigo Testamento se valorizava tanto ter um filho, porque o filho era sinônimo de bênção, o filho era sinônimo de que Deus estava comigo, de que Deus tinha um plano na minha vida. Tanto é que quando a mulher não podia ter filho, ela era tida como alguém a qual Deus abandonou, isso, consciência da lei ainda, e a gente sabe que isso não tem nada a ver. Mas então você olha e vê que os filhos são a herança do Senhor. Deus os abençoa, Deus acrescenta algo. Irmãos, Deus não tira nada de nós quando nos dá filhos. Deus acrescenta a nossa vida quando nos dá filhos. Amém, queridos? Acrescenta dor de cabeça, acrescenta noite sem dormir, acrescenta preocupação, não é isso? E várias outras coisas mais. Os meninos já estão desanimando. Falam, pastor, Deus acrescenta. Então os filhos são a herança. Isso está óbvio, a gente sabe muito bem, mas hoje eu queria inverter a pergunta. Eu sei o que eu vou herdar de Deus, eu vou herdar meus filhos. Mas a pergunta que eu tenho para você que tem filhos hoje à noite é: o que os seus filhos vão herdar de você? O que eles vão levar de você?
Qual vai ser a herança que você vai deixar para os seus filhos? E aí, quando a gente faz essa pergunta para os pais, alguém poderia dizer: bom, pastor, eu vou deixar, sei lá, deixar estudo. Desde os 4, 5 anos o meu filho está sempre nas melhores escolas, agora ele está numa escola bilíngue, e eu pus ele no Kumon, que eu quero que ele seja esperto igual aquele japonesinho, e escola, e eu estou investindo na vida dele, é essa herança que eu vou deixar. Alguém poderia dizer: não, a herança que eu vou deixar são bens, né? Eu queria assim me aposentar pelo menos deixando uma casa para cada filho, e não tem nada de errado nisso, mas às vezes a nossa atenção está tão somente em vou deixar uma propriedade, vou deixar uma poupança, vou deixar um negócio, um comércio, algo que ele possa tocar, né? É aquela história antiga, né? Diz que o Salim estava, eu estou atacado hoje, aí eu paro, o Salim estava morrendo, e aí ele estava no leito de morte ali, chamou o filho dele assim, falou: filho, vem aqui. Aí, nas últimas forças assim, ele tirou um relógio do bolso assim, e falou assim: filho, está vendo esse relógio? Esse relógio foi do seu bisavô, depois ele foi do seu avô, depois ele foi do meu pai, e depois ele foi meu, e agora chegou a sua hora. O menino chorando, falei: pai, você quer comprar também? Se você é árabe ou libanês ou turco, tá bom? Tamo junto, fica tranquilo, não é nada, não tem xenofobia nenhuma, certo? Está todo mundo muito dodói. O que você vai deixar para o seu filho, irmão? O que você vai passar para frente? Então, a gente podia pensar de vários lugares da Bíblia, algumas coisas sobre isso, mas eu queria assim hoje me ater. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho, depois de Jesus é óbvio, eu tenho um personagem da Bíblia que eu carrego no meu coração, que é José do Egito. E eu sou um profundo admirador de José do Egito como pessoa, e hoje eu queria olhar para ele e ver o que José nos ensina como pai. Quais foram as heranças que esse homem de Deus deixou para os seus filhos? Então abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis 41, versículos 50 e 52. Gênesis 41, rapidamente. Gênesis 41. Primeiro livro das Escrituras, versículos 50 e 51, e 52 também, por gentileza. Quem achou, diga amém. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, se você lembrar um pouquinho da história de José, só para a gente fazer um release e entrar no que eu quero lhe dizer hoje à noite. José é traído pelos seus irmãos, é o filho queridinho do seu pai, e por isso ele é traído pelos seus irmãos, é vendido como escravo para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar. Na casa de Potifar, ele é então ludibriado, a esposa de Potifar quer deitar-se com ele, ele foge, ela acusa ele então é preso por causa daquilo, ele passa anos na cadeia ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, eles esquecem dele também. Passados anos que ele estava naquela cadeia, um dia Faraó tem um sonho, e José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, e a partir da interpretação que ele dá ao sonho de Faraó, José então vem a se tornar o segundo maior do Egito, a segunda pessoa mais importante. Eu estou encurtando para você aqui 17 anos de história. Então, nesse momento, José é esse segundo camarada, o segundo camarada mais importante do mundo, o primeiro ministro da maior potência mundial. E eu olho para a vida dele e eu queria assim, tirar algumas coisas que fiquem aqui no nosso coração, sobre quais foram as heranças que José deixou para os seus filhos. O que eu posso aprender com ele como pai, como mãe nessa noite, e como quem aqui é pretenso candidato a pai ou pretenso candidato a mãe, eu já posso incorporando na minha vida e dizendo: é isso, essas são as coisas que eu tenho que deixar para os meus filhos. E a primeira herança que eu vejo José deixando para os seus filhos é, em primeiro lugar, uma herança emocional. Repita comigo: herança emocional. José deixou para os seus filhos uma herança emocional. Se você ler no versículo 51 que nós lemos, ele teve 2 filhos, e o primeiro filho de José se chamava Manassés.
O que significa Manassés, irmãos? Manassés significa aquele que faz esquecer. Isso significa Manassés, aquele que faz esquecer. A gente tem que se ater ao fato de que no Antigo Testamento os nomes funcionavam de uma dinâmica um pouco diferente ou muito diferente de como funciona hoje. Os nomes das pessoas carregavam com si a sua história, carregavam com si o seu significado. Então, no mundo daquela época, você, quando encontrava uma pessoa, você não perguntava qual é o seu nome. Não era assim. Quando você encontrava uma pessoa, você perguntava para ela assim: quem é você? Essa era a pergunta que era feita. Então, quando eu perguntava quem é você, eu dizia o meu nome, e o meu nome vinha carregado de história. O meu nome poderia significar duas coisas. Em primeiro lugar, quem a pessoa era. É por isso que Jacó, que era conhecido como usurpador, quando foi encontrado no caminho, disse: quem é você? Sou Jacó, sou usurpador. E a partir daquele momento ele deixou de ser Jacó, e ele passou a se chamar, quem lembra, irmãos? Israel, aquele que luta com Deus. Por isso que Deus mudava nomes no Antigo Testamento, porque o nome significava aquilo que a pessoa era, ou em segundo lugar, a circunstância que envolvia o nascimento da pessoa. É por isso que você tem, por exemplo, o nome de Samuel. Por que Samuel chamou-se Samuel? Porque Ana pediu Samuel durante muito tempo a Deus. Quando Deus ouviu sua oração, ela disse: Samuel, porque do Senhor eu pedi. Era isso que significava. Então, qual é o seu nome? Samuel. A pessoa entendia, esse camarada tem uma história por trás dele. Ele foi pedido por Deus. Você entende isso que eu estou te falando? Então, no Antigo Testamento, você expressava alguma coisa através do nome que você dava para alguém. E qual foi o nome que José deu para o seu filho mais velho, irmãos? Qual foi o nome que ele deu? Manassés. Aquele que faz esquecer. O que José estava expressando através do nome do seu filho? Ele estava expressando a cura que Deus havia operado no seu coração. Ele estava expressando para o seu filho de que ele, José, era alguém que era curado emocionalmente. Era alguém que tinha sido tratado por Deus, alguém que tinha sido ministrado em valores muito importantes. Que mensagem ele estava passando para o seu filho? Ele estava passando a mensagem de que Manassés e seus filhos podiam ser pessoas emocionalmente equilibradas. Você já pensou quando o menino cresceu e virou para o pai? Manassés virou para o pai e virou: pai, por que eu me chamo Manassés? Por que eu me chamo aquele que faz esquecer? E muito provavelmente José teve a oportunidade de falar: senta aqui, filho, eu vou te contar uma história. O pai passou por isso, fui traído, fui abandonado, fui esquecido, fui deixado disso. Só que Deus curou meu coração e me fez esquecer das dores que eu passei. Sou curado, sou transformado, eu sou uma pessoa emocionalmente sadia. Que heranças emocionais José foi deixando para o seu filho? A primeira está óbvia aqui, o perdão. Irmãos, repita comigo: perdão. Perdão. Ele está dizendo: aquele que me faz esquecer. Ele estava dizendo: Manassés, eu passei por tudo isso, mas eu preciso te dizer, meu filho, perdoar é muito melhor do que se vingar. Quantos concordam? Digam amém. Perdoar, filho, é muito melhor do que se vingar. Eu decidi perdoar. Ele estava olhando para um pai que tinha todos os motivos para ser amargo, ofensivo, defensivo, e ele não era assim. José não era amargo, José não era frustrado, muito menos vingativo. Quando os irmãos dele desceram para o Egito por causa da fome, José teve toda a oportunidade de se vingar, irmãos. Era a hora que ele estava esperando, e ele não se vingou dos seus irmãos. Quando José se torna o segundo maior do Egito, eu fico lendo a história, eu fico fazendo essas conjecturas. Eu falo assim: meu irmão, se eu me tornasse o segundo maior do Egito, qual que ia ser meu primeiro decreto? Sabe qual ia ser meu primeiro decreto, Christian? Eu ia falar assim: chama uma menininha lá da casa de Potifar, a esposa dele, eu queria ter uma conversa com ela. Queria trocar uma ideia assim, porque ela meio que me acusou injustamente, assim, quer dar um castiguinho assim, uma coisinha básica. Ele se vingou, irmãos, da esposa de Potifar, sim ou não? Não se vingou. Percebe o tipo de história que ele estava semeando, o tipo de coração, o tipo de herança que ele estava deixando para os seus filhos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: perdão é a segunda palavra mais poderosa que existe no mundo, sabia disso? A primeira palavra mais poderosa que existe é Jesus. Deste nome o inferno treme e Satanás corre. Amém, irmãos?
Mas a segunda palavra mais poderosa que existe é a palavra perdão. Me perdoa, eu estou errado. Não, eu vou esquecer, porque quem perdoa se torna livre para viver. Quem perdoa zera as suas dívidas. Quem perdoa para de carregar uma sombra atrás de si. Irmãos, eu já disse isso aqui na igreja, quem não perdoa é o mesmo exercício de tomar veneno esperando que o outro morra. É a mesma coisa, eu estou me envenenando, esperando que o outro venha morrer. Qual é a diferença de não perdoar, pastor? Um parênteses aqui, você joga o lixo da sua casa fora? Quem joga o lixo fora? Posso fazer uma pergunta? Por quê? Por quê, irmãos? Por que a gente joga o lixo fora? Porque fede? Tudo bem. Porque é bom, né? Tudo bem. Sabe por que a gente joga lixo fora? Vou te dar a razão última pela qual a gente faz isso. Para a gente não ficar doente. Quem guarda lixo adoece. Quem vive no lixo é doente, irmão. E quantos pais estão criando seus filhos num ambiente emocionalmente doentio, porque estão guardando lixo dentro de si, porque é notório na conversa do pai de que ele é ressentido com todo mundo. Eu vou listar algumas coisas. José deixou para o seu filho, vou me ater ao perdão aqui, essa herança emocional do perdão. E quantos pais na caminhada a gente vai vendo, vão criando seus filhos em ambientes emocionalmente doentios, desarticulados, em ambientes de amargura. Gente amargurada, por trás de todo coração amargurado existe um coração que não perdoou. Não perdoou o pai, não perdoou a mãe, não perdoou aquele que te abandonou, aquilo que te fizeram, porque em 1980, 7 horas da manhã, naquele cruzamento, irmão, se liberta. Um coração doentio, um coração amargurado, pais que criam seus filhos sendo amargurados com a igreja, nessa onda dos desigrejados, dos Jesus yes, church no, né? Jesus sim, igreja não. Quantas e quantas histórias, irmãos, a gente já ouviu de filhos que cresceram com seus pais e que na hora em que eles sentavam na mesa de jantar, eles não comiam só o arroz, a carne e o feijão, eles jantavam o pastor junto. Jantava o louvor junto, jantava o líder da célula junto. Quem é aquele pastorzinho? Não gosto daquele menininho, aquele baixinho que fica atrás do púlpito ministrando louvor. Não gosto daquele menino também. Eu não gosto, acho muito barulho, muito isso. E ele vai assim, porque a gente se ilude. Eu tenho filhos, meus filhos são pequenos. E eu descobri uma coisa, eles estão sempre prestando atenção. Sabia disso? Criança, se você é pai de criança, você vai saber isso. A criança, ela não brinca assim. A criança, ela brinca assim, ó. Um olho no gato, outro olho no peixe. Às vezes você vai falar, a gente está conversando no carro assim, aí a gente chega em casa, o mais velho já começa a meter, dar os pitacos dele na nossa conversa. Fala assim, enxerga, moleque, né? Perdoa o amor aos dentes. O que está acontecendo? E a gente acha que esses nossos comportamentos amargurados da vida que a gente tem na frente dos nossos filhos, que isso não vai ficar semeado no coração deles. Aí eu vou vivendo nesse ambiente amargurado e quando o menino cresce, eu falo para ele, vai para a igreja. Vai para lá é o lugar que você tem que estar, mas você ensinou para ele indiretamente a vida inteira que a igreja é um lugar de gente falsa. Aquilo é tudo falso. Aquilo é tudo, eu não sei onde você leu na Bíblia de que a igreja é um lugar que só teria gente perfeita. O dia que você achar esse versículo para mim, você me mostra. Eu já li a Bíblia inteira e não achei nada disso. A Bíblia é um lugar de gente imperfeita. Se a igreja fosse um lugar de gente perfeita, nenhum de nós poderia estar aqui hoje à noite. Diga amém. A igreja é um lugar de gente imperfeita. Vale tudo, pastor? Não, mas a igreja é uma assembleia de pecadores tentando ser iguais a Jesus. E a gente vai passando, transferindo essas coisas para o coração dos nossos filhos. Filhos que são criados num ambiente de vingança. Pais vingativos, olho por olho, dente por dente. Filhos que cresceram vendo seus pais, suas mães dizendo, vai ter volta, hein? Vai ter volta. O mundo dá volta. O mundo dá voltas. Uma vez eu ouvi de um pai dizendo assim, pastor, a vida é um bumerangue, tudo que vai volta. Eu ouvi. E aí a gente vai vendo que os nossos filhos têm esses quês em si, a gente fala, de onde que veio isso? De onde que ele aprendeu? Filhos que são criados em ambientes emocionalmente truculentos. Gente nervosa demais, a casa é um griteiro, a casa é um pampeiro, é tudo no grito, é tudo na pancada.
não tem conversa, não tem diálogo, não se fala baixo, não se fala olhando nos olhos. Filhos que cresceram vendo seus pais dizendo: vamos embora, senão eu vou dar na cara de fulano. No futebol dos crentes. Mas é isso aí? Essa é a pegada? Irmão, quando eu era pastor de adolescentes, eu fui pastor de adolescentes uns 4 ou 5 anos aqui na Memorial, foi o meu primeiro ministério na igreja. Irmãos, eu via cada coisa, assim, uma coisa simples só. Nós fizemos um retiro uma vez, e aí um menino novo estava chegando na igreja, foi com a gente no retiro, e aí no segundo dia de retiro, o menino veio para mim assim, no final do culto: pastor, calma meu filho, o que foi? Pastor, o que foi meu filho? Pegaram a meia minha. Pastor, não, pegaram minha meia, mas pegaram as duas ou uma só? Não, uma só, pastor. Se eu pegar o cara que fez isso aí, pegaram a meia minha. Não, calma, vamos procurar essa meia, né? E nada de resolver o negócio da meia. Por fim nós não achamos a meia do menino. A gente voltou de ônibus, veio todos os meninos de ônibus, chegamos aqui na frente da igreja, os pais esperando e tal. O menino desceu assim, foi no pai dele, e eu só filmando, né, que eu já sabia que ia dar ruim. E já falou para o pai dele: irmãos, diante de Deus, deu 30 segundos, o pai chegou para mim e falou assim: pastor, pegaram a meia do meu filho. Reprodução. Irmãos, eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em reprodução de comportamentos. Nisso eu acredito. Eu não acredito, para quem está em Cristo Jesus, não existe maldição sobre a nossa família, amém, irmãos? Ele tomou sobre si, ele se fez maldição por nós. Não tem maldição para quem está em Cristo Jesus. Não existe essa história de você está no Senhor, nós temos que orar para quebrar essa maldição na sua vida. Não tem. Não existe espaço para isso na Bíblia. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. O sacrifício de Cristo quebra toda maldição que possa existir. Mas eu acredito na reprodução de comportamentos sistemáticos que geram o mesmo resultado. Nisso eu acredito. Divórcios sistemáticos na família, raiva sistemática na família, violência sistemática. É só você pegar a história de José. Se você lembrar um pouquinho comigo, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, pai de José. Abraão tinha um filho predileto, Isaac. Abraão tinha um filho predileto, Isaac. E Abraão tinha um filho predileto que era Isaac, deu rolo entre os irmãos, Jacó e Esaú, se bicavam. E Jacó não aprendeu a lição, porque Jacó também tinha um filho predileto, quem era? José, e deu ruim entre os irmãos também. Então não é que a família está predestinada aos irmãos brigarem, são comportamentos sistemáticos que a gente não muda, que a gente não quebra na nossa história. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus para dizer a você, pai, ensine novos comportamentos na vida do seu filho e ele vai ter uma história abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filhos que são criados em ambientes onde não se consegue liberar perdão, onde pais não conseguem olhar nos olhos dos seus filhos e dizer assim: ô filho, vem cá, me perdoa. Me perdoa. Tem pai que acha que isso é demonstrar fraqueza. Não, porque eu vou perder a autoridade. Da onde já se viu, irmão? A gente erra. O pai não é perfeito, a mãe não é perfeita. Você errou, exagerou, fez uma coisa. Dobra o seu joelho na frente do seu filho, olha nos olhos dele. Ou se ele é marmanjo, pega um banquinho, olha nos olhos do seu filho e diz assim: filho, me perdoa, eu errei. Você acha que isso você vai estar perdendo a autoridade? Não, você vai estar ganhando a autoridade, porque o seu filho vai estar dizendo: eu também, quando errar, aprendi a lição de que eu tenho que dar e receber perdão. Eu estou ensinando meu filho. Filhos que são criados em ambientes emocionalmente ruins, onde não existe choro. Não existe choro. Tem risada para as piadinhas do WhatsApp, tem risada para o gemidão do WhatsApp. Aí tem gargalhada, mas não tem choro, não tem quebrantamento. Nunca eu chorei na frente do meu filho. Leia a história de José. Existe uma pregação famosa sobre a vida de José, chamada Os 7 Choros de José. José sistematicamente chorava, derramava suas lágrimas. Então a primeira herança que nós podemos e devemos deixar para os nossos filhos é uma herança emocional.
Meninos que lidam bem com as suas emoções. Está tão em voga hoje em dia, isso é tão difundido hoje em dia, chamado inteligência emocional. Gente que sabe lidar com as suas emoções, que sabe reconhecer as emoções dos outros, que faz uma leitura correta do que sente, do que o outro sente, e a partir disso se torna bem-sucedido na sua vida. Inteligência emocional. Crie filhos que herdaram algo emocionalmente da sua vida. José estava dizendo para o seu filho: filho, vingança não leva a nada. Nós temos que perdoar, porque maior é Deus a nossa vida. Posso ouvir um amém? Que herança mais eu posso deixar para o meu filho? Eu vejo José em primeiro lugar deixando uma herança emocional, mas eu vejo também ele deixando uma herança moral. Repita comigo: herança moral. Moral. O que é moral, irmãos? O que é moralidade? Vamos tentar resumir aqui, definir na verdade. O que é moralidade? Moralidade é um conjunto de valores que determina as nossas ações. Isso é moralidade. Moralidade é um conjunto de valores que determina as nossas ações. A princípio eu iria pregar sobre isso hoje, mas depois eu mudei. Quem sabe na próxima vez a gente prega sobre isso, sobre valor, o que o valor importa na nossa vida. Mas moralidade é um conjunto de valores que determinam as nossas ações. Então José deixou uma herança moral para os seus filhos, e quando eu digo isso para você, meu irmão, é porque os filhos de José viram comportamentos práticos na vida do seu pai. Viram sistematicamente comportamentos que legaram a eles a sua moralidade. Repita comigo: atitudes falam mais do que palavras. Vamos lá. Atitudes. Só os pais. Só as mães. Só os filhos. Atitudes falam mais do que palavras, é óbvio. Você pode ter um caminhão de palavras, mas aquela uma gota de atitude é o que fica. São as atitudes que transferem algo para as pessoas. Isso é herança moral. Provérbios 24, versículo 32, a palavra do Senhor nos diz assim: aquilo que tenho visto, guardarei no meu coração, e vendo, receberei a instrução. Aquilo que tenho visto, guardarei no meu coração, e vendo, receberei a instrução. É aquilo que a gente vê. José nunca caiu na dicotomia de ter que dizer para os seus filhos: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Me ouve aí, mas não faz o que eu faço não reproduz os meus comportamentos. Não, os filhos dele podiam em todas as esferas da sua vida reproduzir os seus comportamentos. Quais foram as heranças morais, algumas que José deixou para os seus filhos? Primeiro, trabalho. Herança do trabalho. Trabalhar é moralidade, sabia, irmão? Pensa comigo. José trabalhou na casa do pai dele. José trabalhou na casa de Potifar. José trabalhou na cadeia, não bastava estar preso, tinha que trabalhar lá ainda. José trabalhou no palácio. Em todo lugar onde José esteve, ele sempre foi trabalhador. Os homens que estão aqui digam amém. As irmãs também podem dizer, mas trabalho. A ociosidade é o sepultamento do homem vivo. Se você não trabalha como homem, estou falando com os homens aqui diretamente, se você não trabalha como homem, você é um peso morto. Você fala: ai pastor, que coisa assim. Paulo era simples. Depois leia na sua Bíblia 2 Tessalonicenses 3, versículo número 10. O pessoal estava falando assim: Jesus vai voltar. Aí o que o pessoal começou a fazer? Parou de trabalhar. Aí Paulo resolveu, falou assim: se não trabalhar, 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, quem não trabalha, não come. Pronto, simples assim. Não quer trabalhar? Não come também. Vamos ver quanto tempo você aguenta sem trabalhar. Trabalho. Uma sociedade muda a partir do trabalho e do tipo de trabalho que é feito nela. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a trabalhar corriqueiramente e constantemente. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava conversando com um senhor que tinha feito uma viagem para a Alemanha. E ele estava encantado com o país. Primeiro pela maneira como aquelas pessoas trabalham. Irmão, você lê um pouquinho de história, você vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou absolutamente devastada. O país era uma miséria, o país foi às cinzas, foi à lona. E isso foi há quanto tempo? 39, não faz 100 anos, 90 anos, menos, 80. E qual é a economia mais forte da Europa hoje? Alemanha. 80 anos, irmãos, de muito trabalho.
Trabalho sério, com afinco. Então ele me dizia que eles fizeram uns passeios pelo interior da Alemanha e era corriqueiro, era a coisa mais comum ver os pais chegando em casa depois de um dia de trabalho, pegando os seus filhos, levando eles para a propriedade para cuidar do jardim, para capinar, para arrumar um telhado, para fazer alguma coisa. Os pais em contato dos seus filhos, ensinando os seus filhos a trabalhar. E aí você pega no Brasil, se você lembrar disso, lembra aquele vídeo, o pai ensinando o filho a chapiscar muro, pedreiro, aqui ensinando o menino e tal, entraram com processo contra o pai porque era trabalho infantil. Esse é o Brasilzão, velho. Levar a criança para botar a mão no peladão no man, pode. Agora ensinar a trabalhar é trabalho infantil. Trabalho. Ensine seus filhos a trabalhar. A gente hoje tem esse costume de manter a mão dos meninos sem calo, não dar um serviço para as meninas. Irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos a trabalhar. Quem não ensina o filho a trabalhar está treinando um delinquente em casa. Verdade. É tudo do jeito que quer, não tem esforço, não tem contrapartida das coisas. Então tem coisas no nosso sistema que não funcionam. Às vezes você pega o menino que ele entrou com 4, 5 anos na escola e foi até os 23, 24 e ele nunca trabalhou. E agora ele formou, ele vai ter que viver da vida, do trabalho dele, mas ele não aprendeu a trabalhar. Então assim, eu sei que o mundo mudou, eu sei que é diferente, mas irmão, um estágiozinho não mata adolescente não, amém pais? Não mata não, um trabalhozinho, lavar um carro, capinar uns 3 hectares de terra, isso não mata ninguém não, vai viver, colocar assim, ó, então você faz isso aqui, e você tem a contrapartida. Você quer essa parada, meu filho? Beleza, eu vou te dar, mas antes, eu estou treinando o meu bacuri lá, do meu jeito. Eu quero isso aqui. Junta as moedas, meu filho, dá seus pulos. Ajuda sua mãe na hora do almoço, vou te dar R$1. Você fala, pastor, isso é suborno. Não, irmão, isso é incentivo. Bora trabalhar! Vamos produzir, vamos fazer uma herança do trabalho. Aí a gente tem esse monte de morcego hoje em dia, os guri que não A menina diz para mim assim, pastor, mas ele é um gato. E eu sempre digo assim, eu não conheço um bicho mais preguiçoso que gato. Um bicho folgado é gato. Sim ou não? Gato. Não, pastor, ele é uma gracinha, ele é um menino de Deus. Ele disse que não vai trabalhar porque ele tem uma chamada missionária. Eu nunca vi Deus chamar vagabundo para o reino. Não, nunca vi. Leia a Bíblia. Todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Não existe. Não, pastor, assim não estou querendo trabalhar, mas isso aqui eu vou virar youtuber. E não que o youtuber não trabalhe, é que ele tem a ilusão de que ele pode trabalhar no YouTube sem trabalhar, só ligar o celular e falar um monte de besteira. Essa geração, por quê? Mas não recebeu dos seus pais um amor pelo trabalho. Talvez você, pai e mãe que está aqui, é o pai e a mãe que dentro de casa sai reclamando para trabalhar todo dia. Que raiva de trabalho, tem que ir lá dar dinheiro para aquele meu patrão. O que você está dizendo para o seu filho? Que trabalhar é uma desgraça, de que trabalhar é ruim. Ensine seus filhos a amar trabalho. Deus honra aquele que trabalha. Nós só estamos aqui porque Deus trabalhou. Esse mundo só existe porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Então hoje em dia, sai daqui, eu já volto. Hoje em dia a gente tem quase uma idolatria pela aposentadoria. Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso aí? Parece que a aposentadoria sim é... O menino fez 23 anos, formou, falou, qual que é o seu sonho de vida? Me aposentar. Eu quero assim, aposentar. Um apartamento na beira da praia, andar fim do dia, tomar uma água de coco, ei minha véia, maranata, vem Jesus. Assim a gente parece que trabalhar virou uma desgraça. E Deus trabalha, irmãos. Jesus disse, meu pai trabalha e eu também. Amém, irmãos? Trabalhar. Essa foi uma herança que José deixou para os seus filhos, amarem trabalho, produzir, fazer algo pela nação, fazer algo pela cidade, fazer algo pela família, gerar os seus recursos, gerar o seu sustento. Que outro legado moral ele deixou para os seus filhos? Da boa administração. José era um excelente administrador de recursos. Se você ler a história, você vai ver que ele bolou um plano de sustento para a nação. 7 anos de escassez que o Egito iria passar, e ele se preparou durante 7 anos. Eu tenho uma palavra de Deus para dar para você, pai e mãe que está aqui hoje à noite. O cartão de crédito de José nunca estourou. Nunca!
Ele sempre, o que José ensina para a gente, irmãos? Quando ele durante 7 anos junta os grãos para que a nação não passe fome, ele estava nos ensinando o seguinte: viva com menos do que você ganha. É isso que ele está dizendo, viva com menos, seja um bom administrador. Daí você cria uns meninos gastador, que não consegue administrar recursos, que se mete em dívida, que quer carro caro, roupa cara, iPhone X não sei o que, pá, mas eles estão vendo isso em você. Estão vendo que boa administração. Qual outra herança ele deixou? Moral, herança da persistência. Nem tudo deu certo para ele, como nem tudo dá certo na sua vida. Ele tentou uma vez com seus irmãos, deu errado. Ele tentou na casa de Potifar, deu errado de novo. Ele tentou na prisão, deu errado. Mas nem por isso ele deixou de ser a pessoa que ele era. Persistência. Levantou, caiu, levanta, continua de novo. Desista das suas fraquezas, persevere nos seus projetos, ensina ao seu filho que vale a pena persistir. Talvez dentro da sua casa, o que seu filho vê é um reino de projetos inacabados, é a sala meio pintada, é a louça meio lavada, é a roupa meio recolhida, tudo é pela metade. A gente está dizendo, que herança ele deixou? Mas, na moral, uma herança ética. José foi enganado, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Grava o que eu vou te dizer. Apesar de ser enganado sistematicamente, José nunca enganou ninguém. Nunca passou ninguém para trás. Nunca passou uma nota fria. Nunca fez negócio assim, rolo. José não estava metido em rolo. Herança da ética. Que mais? Vou correr para ir para o último. A herança moral da credibilidade. Credibilidade, irmãos. Seus filhos, você tem crédito com seus filhos? Você tem crédito. Porque eles sabem que aquilo que você faz, aquilo que você fala acontece. Aquilo que você promete vai ser cumprido. Você tem crédito com os seus filhos ou você está em descrédito com os seus filhos? Por que muitos filhos não obedecem seus pais? Por que muitos filhos não são inspirados pelos seus pais? E quando eu digo pais, irmãos, eu estou me referindo a pai e mãe. Porque os pais perderam a credibilidade, porque há um oceano de distância entre o discurso e a ação. Porque há um oceano de distância entre a promessa e aquilo que vem acontecer depois da promessa. Então, isso é uma coisa que, quando o Cláudio Duarte veio falar aqui naquela conferência da família, ele, se eu salvo engano, ele falou isso, ou foi na primeira igreja pela manhã. Então ele dizia, os pais mudaram de postura, os tempos mudaram, mas os pais também mudaram. Porque na nossa época, eu ainda peguei um pouco dessa época, os pais não falavam 2 vezes. Quantas vezes, os irmãos que já estão com seus cabelos um pouquinho mais brancos, quantas vezes seu pai falava, irmão? Quando falava. Não é não? Quando era só aquela olhada, irmão. Já era. Chegava a visita em casa, o pai, ó. A criança sabia, esse ambiente não é mais para você, vaza, dá, pica na mula, vai para o seu quarto. Não tinha essa. Sim, senhor. Sim, senhora. Não era assim, irmão? Os pais mudaram. E como que a gente está hoje? Eu fico doente, assim, a Flávia me ensinou isso, porque como eu sou verborrágico, eu às vezes falo mais. Então, assim, a Flávia me ensinou isso, ela fala, pensa bem antes de falar. Pensa bem antes de prometer. Então tem pai que não pensa, né? Ele pega o menino e fala assim, ó, nós vamos sair, nós vamos lá naquele lugar. Se você bagunçar, eu te rebento. Se você bagunçar, ó. Aí chega lá no lugar, o moleque, meu irmão. Apanhou? Não. Foi só um aviso. Então, essa é a diferença na vida entre placa de trânsito e radar, irmão. Se a gente vai nessas estradas aí, tem aquela placa assim, ó, 80 por hora. A quanto você passa com o seu carro quando você vê aquela placa? Se você é tão pecador como eu. Quanto, irmão? 110, 120. Se o carro é 100 e perder de vista, não é isso? É uma placa. Tem pai que é placa. É só ele fala, mas isso é uma placa, irmão. Aí lá na frente você cai no radar, e o radar diz assim, aqui é 60, irmão. A quanto você passa? 50, 40, que é para não correr risco.
Não é? O que o radar está falando com você? Você se mete com as plaquinhas, mas aqui é radar, meu filho. Aqui é... Tem pai que não tem essa credibilidade com os seus filhos. Tem pai que não tem essa do filho falar, cara, é meu pai. Ele falou, mano, a água parou. É minha mãe. Se ela disse, vai ser assim. Se ela falou que a gente vai, é porque a gente vai. Se não é para fazer, é porque não é para fazer. Tem credibilidade. E muitos pais perdem a credibilidade com seus filhos porque há uma dicotomia entre as suas palavras e as suas ações. A última herança que José deixou, porque a gente está quase estourando o horário. José deixou uma herança emocional para os seus filhos. José deixou uma herança moral para os seus filhos. Mas José deixou uma terceira herança, e talvez essa, e com certeza essa mais importante de todas, José deixou uma herança espiritual. Repita comigo, herança espiritual. Deixou uma herança espiritual. Abra sua Bíblia em Gênesis 48, versículo de número 1. Gênesis 48, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos. Quem ele tomou consigo, irmãos? Seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Irmãos, José deixou, essa é a coisa mais importante da vida de José, fora todas essas qualidades que ele tem, que a gente podia fazer uma série para falar só sobre elas, mas a maior qualidade que ele tinha como pessoa é que ele era um homem de Deus. Diga amém. Você pai, você mãe que está aqui, os seus filhos têm que olhar para você e falar assim, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, meu pai é homem de oração, minha mãe é mulher de oração, meu pai é homem de caráter, ele anda com Deus. A Bíblia afirma rotineiramente algumas vezes de que Deus era com ele. Várias vezes você vai ler na história de José, Deus era com ele, mas essa é uma via só do relacionamento, não era só Deus que era com José, José também era com Deus. É por isso que o segundo filho de José, se o primeiro se chamava Efraim, se o primeiro se chamava Manassés, que significa aquele que faz esquecer, o segundo se chamou Efraim, que significa fiel. Isso é o que significa Efraim, fiel. O que havia na vida de José? Havia um relacionamento de fidelidade com Deus. Deus era fiel a José, mas José também era fiel a Deus. Pais que estão aqui, sejam fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Essa era a maneira como se desenvolvia a vida dele. Porque pense comigo, o dia que Efraim perguntou, eu disse, pai, por que meu nome é Efraim? Por que meu nome é fiel? E aí José, senta aqui, como eu fiz com o seu irmão, deixa eu te contar. É porque eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas Deus foi, é e sempre será fiel. Sempre, filho. Em todas as, como nós cantamos a última canção, Ele nunca me deixou, Ele nunca me desamparou. Eu sempre consegui ver a luz que estava vindo para o coração daquele que esperava. Deus é fiel, e por isso eu coloquei esse nome em você, fiel. Seja fiel a Deus, você também. O que está acontecendo em Gênesis 48, versículo 1? Chegaram para José e disseram, seu pai está para morrer, está em vias de morrer. Nisso o que já tinha acontecido? Os irmãos já tinham vindo para o Egito, José já tinha os perdoado, já os tinha alocado, conseguido uma terra para eles, anos já haviam se passado, e agora o pai de José estava para atravessar o rio, estava para morrer, e quando o patriarca morria, os filhos vinham para serem abençoados pelos pais. Então disseram, José, o seu pai vai morrer, está na hora de ir lá, de estar no lugar da bênção. José vai sozinho, irmãos? José vai sozinho? Quem que ele leva? Os filhos. Essa é a herança que ele queria deixar. Ele, como pai, sabia que ele tinha a obrigação de trazer os seus filhos para o lugar da bênção. Trazer os seus filhos para o lugar onde a bênção de Deus está fluindo, onde a bênção de Deus estava ocorrendo. Era com ele, era sua responsabilidade trazer os filhos até a presença de Deus, ao lugar onde a bênção iria correr. Eu gosto muito de um autor americano chamado, pastor, preletor chamado Francis Chan. Leia o que você achar dele. E numa de suas palestras, o Francis Chan fala assim, todo pai, grava isso que eu vou te dizer, todo pai deveria ter como objetivo ensinar os seus filhos a serem independentemente dependentes de Deus. Eu vou repetir.
todo pai deveria ter como objetivo de ensinar os seus filhos a serem independentemente dependentes de Deus. O que ele estava dizendo com isso? Qual que é a ideia? Ora, eu preciso dizer para o meu filho que independentemente de mim, ele precisa ser dependente de Deus. Essa é a herança que eu quero deixar para o meu filho. A herança espiritual que eu vou deixar para ele. Filho, seja independentemente dependente de Deus. Eu vou te trazer para o lugar da bênção. No que depender de mim, eu vou te expor à bênção. E aí, irmãos, quanto nós poderíamos falar, mas eu vou falar uma coisa só. Como é triste ver pais que têm preguiça de trazer os seus filhos para a igreja. Como é ruim ver pais que são indispostos de levar os seus filhos para o lugar onde a bênção está acontecendo. Que reclamam porque tem muita atividade para o junior, reclama porque tem um negócio para os meninos, reclama por causa do retiro, reclama porque tem que pagar. Você que é pai de adolescente, não reclama de levar seu filho para o lugar da bênção. Porque tem muito pai reclamando porque tem que buscar o filho na boate, tem que buscar o filho na balada. Não reclama. No que depender de você, faça de tudo para colocar os seus filhos no lugar da bênção, deixar uma herança para eles. Para de se esconder, para de dar motivo, traz os meninos. Enquanto vocês estiverem debaixo do meu guarda-chuva, da minha proteção, da minha casa, do meu teto, vocês vão comigo. Lá é lugar de bênção. Lá é lugar. Mas vem de bico, pastor. Deus fala com gente que faz bico também, não tem problema não. Traz. É a minha parte na herança, eu quero expô-los à bênção de Deus, diz a Bíblia, esse texto é tão conhecido, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E o destaque desse versículo sempre foi e será no. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Ó, filho, está vendo? Vai lá. Lá está legal. Não, é no caminho, eu vou com você. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós estamos juntos nessa jornada, eu vou com você. E aí eu preciso dar uma palavra para os pais aqui. Para mim, é assim que eu enxergo. Se você discorda de mim, não tem problema. Mas hoje eu enxergo assim. Às vezes a gente toma isso como um fardo nos nossos ombros, de que nós somos responsáveis por todos os erros e acertos dos nossos filhos. Não é assim. Não é assim. Na verdade, esse menino, essa menina que você está educando, esse marmanjão que você está educando, por enquanto ele tem dois papéis principais na sua vida. Ele é filho e ele é pessoa. Então você como pai, você faz de tudo para abençoá-lo como filho. Como filho, eu vou ser o melhor pai, a melhor mãe possível. Como filho, eu vou ministrar. O que o pai faz? O que é ensinar a criança no caminho que ele deve andar? É assim que eu penso. O pai maximiza as possibilidades do filho dar certo na vida. Isso que o pai tem que fazer. O pai tem que fazer de tudo para abrir todos os caminhos, todas as estradas, para que o seu filho dê certo na vida. Ele gastou a sua vida como pai e como mãe, municiando o seu filho, colocando dentro do seu filho habilidades, capacidades, caminhos, para que esse menino, na hora que ele tenha que escolher, ele tenha possibilidade de escolher certo, porque ele aprendeu com os seus pais. Isso é ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Tudo que eu podia fazer para o meu filho como filho, eu fiz. Só que a Bíblia diz que cada um é responsável de si mesmo diante de Deus, irmão. Sim ou não? Cada um dará conta de si mesmo. Então eu municio ele como filho, para que ele como pessoa, responsável pelas suas atitudes, possa correr o maior risco de acertar. Porque se não fosse assim, as pessoas que não foram bem educadas jamais dariam certo na vida. Tem gente que não recebeu instrução e deu certo na vida. Entende o que eu estou te falando? E tem gente que foi muito bem instruída e que não deu certo na vida, porque ele, como pessoa, decidiu ser assim. Só que o que eu quero te dizer da sua missão como pai, é que a Bíblia está me dizendo que na maioria das vezes, vai dar certo. Irmão, seu filho vai dar certo, amém? Ele vai dar certo. Só que você como pai e mãe tem que olhar para a sua missão de pai. O que é isso, irmão? Eu estou querendo te dizer hoje à noite, para que quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você estar em paz diante de Deus e dizer assim: eu fiz tudo. Porque o que consome o coração de um pai e de uma mãe é ele deitar à noite a cabeça no travesseiro e dizer assim: puxa vida, eu falhei, eu podia ter feito. Eu falhei, eu podia ter feito.
Como pai e mãe, hoje tome a decisão de dizer, eu vou fazer tudo. A decisão última sempre será do meu filho, isso ninguém vai tirar dele. Mas eu, como pai e mãe, vou fazer de tudo para maximizar os caminhos. Eu vou abrir, eu vou destrinchar, eu vou capinar esse terreno o máximo possível para que ele possa, municiado, fazer boas escolhas na sua vida. E a minha missão de pai, a minha missão de mãe, eu vou cumprir. É isso que eu estou querendo te dizer hoje à noite. Eu preciso colocar no meu coração o desejo e a ímpeto, a força dentro de mim de dizer, eu vou deixar uma herança espiritual para o meu filho. Eu vou ensiná-lo a ser homem e mulher de Deus. Deuteronômio capítulo número 6, a Bíblia diz, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. As palavras de Deus estão no seu coração, pai e mãe. Você as ensinará aos seus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Se você olhar, José era um homem de Deus, José tinha entendimento espiritual das coisas. Gênesis 50, 22, quando os irmãos dele vêm lá, porque o pai morreu, e eles estão com medo de José se vingar deles agora que o pai morreu, ele diz, gente, não viaja, eu sou homem de Deus, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, para que a gente esteja vivo hoje. Ele entendia as coisas a partir da ótica de Deus, ele era homem de Deus. Você acha que Manassés e Efraim não estava atrás da cortina, olhando assim, vendo do que o pai estava falando? Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. A última palavra para a gente orar e ir embora hoje à noite. Irmão e irmã que está aqui, é tempo de nós lutarmos pelos nossos filhos. Nós não podemos entregar os nossos filhos nas garras de Satanás. Nós não podemos entregar os nossos filhos para o mundo, entregá-los de mão beijada, dizer assim, menino é assim mesmo. É difícil, não, eu estou vendo um monte de homens e mulheres que não estão se levantando dentro da sua casa para dizer, eu sou homem e mulher de Deus, com meu filho não, capeta, com meu filho não. Homens e mulheres de Deus que se levantam como leões e leoas para dizer, essa matilha aqui tem quem cuida dela, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Seu filho está na prova, está na luta, está querendo desviar, acorda de madrugada, dobra o joelho, vai lá no quarto dele, mete a mão na cabeça dele e diz, eu oro sobre a vida do meu filho e eu declaro, ele vai ser homem e mulher de Deus. Levanta, irmão, levanta, irmã. O mundo está doido para levar seu filho embora. É só lembrar o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Toda essa loucura, todo esse ataque contra as crianças. Satanás primeiro bombardeou os casamentos, os divórcios, e agora ele está de olho nas crianças. Ele quer levar os nossos filhos, quer levar a nossa juventude, quer levá-los embora. Mas nós somos a igreja. Eu sou homem e mulher de Deus, é meu filho, é minha herança. Eu não vou entregar de mão beijada para ninguém, eu sou homem de Deus. Acorda, desperta, toma postura. Homem, seja sacerdote na sua casa, mulher de Deus, seja mulher de oração. Se levanta, irmão. Se levanta. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te constituiu na sua casa para liderar os seus filhos, para amá-los, para ensiná-los no caminho que eles devem andar. Deixa esse legado para eles, que eles vejam na sua vida. Eu dou um conselho para você antes de você ir embora. Entra no canal do YouTube da nossa igreja, acessa lá e coloca a palavra da pastora Maria Isabel, se eu não estou enganado, que foi aqui num dia à tarde do ano passado. Separa um tempo, acho que é 2h30 de pregação. Foi a melhor palavra que eu assisti nos últimos tempos na minha vida. 2h30, irmão, o chicote de Jeová correu aqui nessa igreja. Mas aquele dia Deus falou ao meu coração, veja a luta que aquela mulher teve. Satanás se levantou dentro da sua casa, mas ela não entregou o seu filho nas mãos de Satanás, e o filho dela foi curado, restaurado para a glória do Senhor Jesus. Algo tem que acontecer, os pais têm que se levantar. Levanta, porque seu filho é a herança do Senhor. Deixa uma herança espiritual para os seus meninos. Fique em pé no seu lugar com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 78. Nós vamos ler o texto, orar aí para casa. Salmo de número 78. Abra a sua Bíblia. Internalize esse texto no seu coração. Salmo 78. Versículos de 3 a 7. Salmo 78, de 3 a 7. Irmãos, falar uma coisa para vocês, hein? Nós precisamos dizer mais amém quando palavra profética é liberada aqui na igreja. Amém, irmãos? Amém é dizer que assim seja. Eu recebo essa palavra para mim em nome de Jesus. Não existe palavra profética mais poderosa do que a Bíblia.
E o Salmo de número 78 é uma palavra que eu quero deixar para você, em nome de Jesus, um compromisso. E se à medida que eu for lendo a palavra, isso for sendo o seu compromisso, vai dizendo amém, Senhor, vai ser assim na minha casa, vai ser assim na minha vida. Salmo 78, versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Diga amém. Nós não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Diga amém, irmão. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Vai ser assim na sua casa, nos seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos essa noite pela vida dos nossos filhos. Eu oro pela vida dos pais que aqui estão, e eu oro pela tua palavra que diz: o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Filhos que estão andando longe dos seus pais, pais que estão longe dos seus filhos. É tempo de proximidade, é tempo de intimidade, é tempo de restaurar, é tempo de assumir na nossa vida, no nosso coração, de que eu não estou aqui simplesmente para dar comida, roupa e estudo para esse menino. Eu estou aqui para deixar um legado para ele. Eu estou aqui para colocar algo dentro da sua alma, dentro do seu coração, e eu vou deixar para ele uma herança moral, eu vou deixar para ele uma herança espiritual. É meu papel, Deus me investiu. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, pai e mãe que está aqui, encher você de palavra de Deus, encher você de palavra de bênção, renovar o seu olhar sobre a vida dos seus filhos, colocar muito amor, muito amor, muito amor por eles, muita compaixão. Mas mais que essa seja a noite que o Senhor te sacuda e diga assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, Cristo vai te iluminar. Que homens e mulheres se levantem para dizer: a responsabilidade dos meus filhos não é do governo, não é do presidente, não é da escola, não é do professor, não é da escola bíblica, não é da igreja. Os meus filhos são minha responsabilidade, e eu não os entregarei jamais. Trabalha, Senhor, trabalha as nossas famílias, restaura, promove milagres, restauração, cura, para que a nossa geração, ó Deus, como diz aqui a tua palavra, que eles saibam acerca daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, aquilo que nós ouvimos e aprendemos, aquilo que os nossos pais nos contaram. Nós não encobriremos aos nossos filhos, para que eles coloquem a sua confiança no Senhor. E é confiados em Ti que nós te pedimos: põe em nós uma centelha de algo diferente nessa noite, e muda a nossa vida e muda a nossa postura. É a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra que é vida para nós, aleluia. Sua palavra que é vida para nós, aleluia.